Boa noite, gente, de novo, né? Du já contou a história toda, não era eu que estaria aqui, mas é sempre um prazer estar aqui. Eu vou fazer essa aula mesmo da turma C e da turma D. Então, ela já estava prontinha e Roberto me pediu socorro e estou eu aqui socorrendo, né? Chegamos na metade do ciclo 1, aula 10. São 20, né? Nós já fizemos aí um passeio pelo o que é Deus, né? Que é Deus, né? Espíritos, evolução, várias aulas de reencarnação, vida espiritual. E agora a gente chegou na metade, que é a tal da mediunidade, né? Que tem tantas interrogações, tantos não sei, para quê, será que não é comigo, é meu, não é meu, são tantas perguntas que vêm junto com esse tema mediunidade, né? E como o Edu também já deu spoiler, a gente vai ter a nossa mediúnica experimental daqui a algumas semanas. Então, essa aula e a próxima aula, que é médiums, é extremamente importante e, por isso, a nossa mediúnica só acontece depois de vocês passarem por essas aulas, né? Para que vocês não fiquem com nenhuma dúvida e vá para a mediúnica tranquilo, relaxado, sem problema, sem dúvida. Então, por isso, eu reforço, vamos participar, né? Como o Edu disse, é uma troca, a gente vai trocando aqui, vocês vão refletindo junto comigo, eu vou refletindo junto com vocês e a gente vai fazendo essa troca. Ok? Vamos lá, então. Vamos começar a nossa aula, como sempre, com os nossos objetivos. E o objetivo geral dessa aula é a percepção de que a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação com os espíritos, com pessoas, né? Eu gosto muito de ir mudando essa palavra espírito por pessoas para a gente ir transformando esse nome na nossa cabeça, porque a gente bota espíritos, os espíritos, né? Espíritos, assombração, espírito, fantasma, espírito, né? Desde sempre, essa palavra vem com uma conotação um pouco negativa na nossa mente, né? Então, vamos transformando. Toda vez que a gente ouvir ou for falar espírito, pense pessoas. Porque espíritos são pessoas, somos nós, né? Encarnados e desencarnados, certo? Então, a mediunidade é a faculdade que permite a comunicação entre pessoas, independente se elas estão encarnadas ou desencarnadas, pessoas, ok? E aí a gente tem alguns objetivos específicos, que são eles: explicar o conceito de mediunidade e a sua finalidade, mostrar a mediunidade ao longo da história da humanidade. A gente vai dar um passeio aí, né, na história da humanidade para a gente ver desde quando se fala em mediunidade, desde quando ela se apresenta, né? Explicar de que forma se dá a intervenção dos espíritos desencarnados e mostrar os diversos tipos de mediunidade e a sua classificação, a classificação que Kardec trouxe para a gente dos tipos de mediunidade. Então, vamos lá? Vamos lá. O que é mediunidade? Eu queria começar ouvindo aqui vocês um pouquinho. Eu quero ouvir do lado de cá e do lado de cá, fazer igual gincana, lado A e lado B. Vamos lá. Quem me diz aí, o que é mediunidade? Não tem resposta certa não, viu, gente? A gente pega uma frase de um, com uma frase de outro, com a reflexão do terceiro, com mais uma interrogação do quarto, e a gente junta tudo para entender o que é mediunidade. Espera aí, só um instantinho agora. A senhora é a 2, ela está com a senha 1. Diga aí. Oi, boa noite. Boa noite. Alessandra. Mediunidade é a comunicação entre os espíritos, todos nós somos médios, né? E uns se desenvolvem mais através dos estudos, da sua, na realidade, da sua integração com o espiritismo, o seu desenvolvimento, né, dentro do espiritismo, buscando sempre crescer. Isso. Vamos lá, agora diga aí. É a comunicação que se dá entre o mundo material e o mundo espiritual.
de encarnados para desencarnados. Nossa, essa turma tá plus, hein? Estudaram mesmo. Quem mais? Diga aí. Sua senha é a 4, a dela é a 3. Ó, a turma do lado de cá tá ganhando, hein, gente? Oi, boa noite. Diga. Eu sou Verônica. Eu ia falar antes do pessoal falar, mas eu acho que a minha está errada. Acho que a capacidade que nós, o que eu cheguei a falar antes das pessoas falarem, que nós, pessoas encarnadas, tem de se comunicar com os desencarnados. Aí eu vou deixar uma provocação para vocês. Será que entre desencarnados não tem mediunidade? Deve ter. Vamos descobrir nessa aula. Diga aí. Bom, eu Bota pertinho para todo mundo ouvir. aprendi como sendo a capacidade de comunicação entre pessoas, como diz você, né? Entre pessoas encarnadas e outras. Como digo eu, não. Como vamos dizer todos nós. Daqui para frente a gente vai dizer pessoas. Isso. Mas tem um detalhe que é fundamental, pelo que eu achei, é que há necessidade de haver estados alterados de consciência. Sim. Quando a gente está em estado alterado de consciência, é facilitado. a Isso. comunicação. É um facilitador, né? Quem mais? Mais alguém? Acho que o lado de cá ganhou, hein, gente? A gincana, hein? Reage, gente. Reage. Ninguém mais, né? Então, vamos lá. Vamos ver o que a Adenauer fala para a gente sobre isso. A Adenauer nos diz assim, ó. Mediunidade é uma faculdade relacional, interdimensional, que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente com seus semelhantes em outros estados psíquicos, sem a utilização dos sentidos físicos. Então, tem um monte de coisa dita aí nesse parágrafozinho, né? Vamos lá, por partes. Ele diz que é uma faculdade relacional. Então, para além da comunicação, né, porque é o básico que a gente ouve, mediunidade é a comunicação entre espíritos, né? Então, a mediunidade é uma faculdade relacional. Ela proporciona o relacionamento entre pessoas, né? Eu não sei se vocês perceberam lá o primeiro slide, onde estava o título da aula, que eu coloquei um monte de gente, né, um monte de sombra de pessoas. Então, é isso. O nosso mundo é um mundo povoado de encarnados e desencarnados. E eles se relacionam o tempo todo. A nossa mente é um canal aberto, certo? É como se tivesse um Wi-Fi com uma senha aberta, né? E a gente se relaciona o tempo todo entre nós, espíritos, independente de termos o corpo físico ou não, através da mediunidade. Ficou claro isso aí? É uma faculdade relacional, ok? Mas para além da comunicação, porque a gente escuta desde os primórdios lá do espiritismo, né, que a mediunidade é o quê? Ouvir, escrever, ver espíritos, né? Porque os grandes médiuns, né, que começando lá por Chico Xavier, né, que é incomparável, né, para a gente, né, foi o grande que difundiu, né, o médium maior que a gente tem conhecimento, né, aqui no Brasil, que difundiu o espiritismo. Eu não vou ser aqui arbitrária de dizer quantos livros, mas mais de 200 livros, né, acho que mais de 400 livros, né, Chico mais, né? Então eu não vou chutar um número aqui, mas eu acho que são mais de 400 livros em vários idiomas, né, que Chico psicografou. Então a gente tem essa imagem muito forte na nossa cabeça. Quando a gente pensa em mediunidade, aqui principalmente no Brasil, é Chico Xavier. E qual é a imagem que a gente tem de Chico Xavier mais forte? Psicografando, né? É Chico com a cabecinha abaixada ali, com aquele óculinho dele, psicografando. Então, a gente tem isso como mediunidade na nossa cabeça. Mas é muito para além disso, né? Tudo isso foi necessário lá no início do Espiritismo. Tem pergunta aí, Du? Então, diga. Boa noite, Alessandra. Boa noite. Quando quase toda a frase aí, a
A explicação eu entendi. Agora, sem a utilização dos sentidos físicos, como é que você considera, por exemplo, a mesa branca, os movimentos, ou ver manifestações físicas de espíritos? Isso não é mediunidade, então? Isso é mediunidade. A gente só não utiliza os sentidos físicos, né? Porque a gente não precisa do nosso corpo físico. Como é seu nome? Alexandre, mas o tato, a visão é um sentido físico. Vamos lá, Alexandre. Vamos lá. Vamos por partes, certo? A gente tem que diferenciar o que é mediunidade e o que é a transmissão de uma comunicação. Por exemplo, vou explicar. O que é mediunidade? A gente já falou aqui, né? Várias pessoas disseram. É a comunicação entre os espíritos. Então, um espírito pode se comunicar, transmitir qualquer coisa para mim, médium. A mediunidade aconteceu. Ponto. Isso é a mediunidade. A comunicação entre os espíritos. A partir do momento que eu psicografo, que eu falo pela psicofonia, que eu faço uma pintura, que é a psicopictografia, nós vamos ver cada uma das mediunidades aí para frente um pouquinho. Aí sim, eu estou utilizando meu aparelho motor, meu aparelho fonativo, tudo isso. Mas isso aí é a transmissão de uma mensagem através da mediunidade. Não é o registro disso. Não é a mediunidade. A mediunidade é a comunicação, é a relação entre dois ou mais espíritos, certo? Então, a gente não precisa do sentido físico para ela. Por quê? Porque a mediunidade não acontece com o nosso corpo físico. A mediunidade, nos próximos slides, a gente vai ver isso melhor, que eu trouxe um slide só sobre isso, né? Então, a mediunidade, ela acontece mente a mente. E a mente está onde? No perispírito, né? Então, a provocação que eu fiz foi com você, né? Que eu perguntei assim, será que os desencarnados não têm mediunidade? Sim, tem. Os desencarnados também têm mediunidade. Eles só precisam, ó, como está escrito ali, ó, interdimensional. Eles só precisam estar em dimensões diferentes. Ou seja, em planos espirituais diferentes. Se dois desencarnados se comunicam através da sua mediunidade, ela aconteceu. E ele não precisa do corpo físico. Ele não tem mais os 5 sentidos que nós temos. A visão, o tato, o olfato, a audição, o paladar. Desencarnado não tem mais esses sentidos físicos, porque ele não tem mais o seu corpo físico, ele não tem mais os órgãos físicos. Ficou claro isso ou não? Ainda está confuso? A única coisa que eu estou colocando aqui é toda a explicação que você deu, você está falando sem a necessidade de utilização dos sentidos físicos. Sim. E a frase não está escrita assim. Está dita sem a utilização dos sentidos físicos. Sem a utilização, exatamente. É a mesma coisa, está dito a mesma coisa, né? A mediunidade é eu e mais um espírito, eu, Alessandra, e mais um espírito, estamos nos comunicando, estamos nos relacionando. A mediunidade acontece com o meu perispírito e o perispírito dele. O meu corpo físico não tem nenhuma função nesse momento. O meu corpo físico, eu não preciso do meu corpo físico para que a mediunidade aconteça. Eu preciso do meu corpo físico, como ela disse, para que esse registro seja feito. Para que eu transmita essa mensagem, caso eu queira, né? É muito comum, quando a gente começa no desenvolvimento mediúnico, eu brinquei aqui logo no início da aula, né? O é meu não é meu. Quando a gente está no desenvolvimento mediúnico, e quem ainda não passou por isso vai passar, quando você tem a percepção de uma mensagem, de uma palavra, ou você tem a vontade de escrever alguma coisa, a gente brinca muito até, né? Em todas as casas espíritas, isso é uma brincadeira, da gente dizer, é meu não é meu, é meu não é meu, eu falo não falo, eu escrevo não escrevo. Fica naquela insegurança, né? Então, nesse momento, eu preciso dos meus sentidos físicos. Nesse momento, eu preciso do meu corpo físico. Mas a mediunidade já aconteceu naquele momento. Porque a mediunidade ela acontece de perispírito para perispírito. Então, o que a Adenauer está dizendo ali
é que sem a utilização dos sentidos físicos. Ou seja, quando eu vejo um espírito, as pessoas que têm a mediunidade de vidência, por exemplo, elas não usam esses olhos. Não são com esses olhos, não é com essa visão que eu vejo o espírito. Eu brinco, né? Eu às vezes brinco até com os meus filhos, porque as pessoas ainda que têm medo, que desconhecem o que é a mediunidade e tudo, e que têm essa mediunidade mais aguçada, quando tem essa percepção da imagem de um espírito, de alguma coisa, faz o quê? Fecha o olho, né? Fecha o olho e acende a luz, né? Porque isso vem lá de Hollywood, né? Do cinema, né? Que fica ali incutindo na nossa cabeça. Mas se a gente fechar o olho, a gente vai ver mais nitidamente, né? Você vai se concentrar e vai ver melhor, né? Então, fechar o olho não adianta. A gente não precisa do sentido físico, a gente não precisa da visão para ter a vidência, para ter a imagem, perceber a imagem ou um objeto, ou seja lá o que for, de um desencarnado. Então, por isso que Adenauer coloca aquilo ali, não precisa dos sentidos físicos, né? Quando a gente percebe, né, a psicometria, que é a mediunidade, que você percebe a energia ou de objetos, a gente vai praticar ela aqui no dia da nossa mediúnica experimental, né? Os objetos carregam uma história, carregam uma energia, né? Aqueles objetos de família, ou um lugar, por exemplo, esse salão tem uma energia, vocês devem perceber quando entra aqui, né? Tem uma egrégora formada. As pessoas que têm essa mediunidade mais aflorada, que é a psicometria, percebem isso melhor, né? Cheiros, né? Às vezes cheiros, né? Uma coisa muito comum aqui em Salvador, de Valdo Franco, Medrado, né? Quando estão transmitindo mensagens de Dr. Bezerra de Menezes, as pessoas dizem, eu senti cheiro de éter, eu senti cheiro de esparadrapo, eu senti cheiro, né? Muitas pessoas têm esses relatos. Não foi com esse nariz que elas sentiram, né? Não foi com o sentido físico, não foi com o corpo físico que a gente teve essa percepção desse cheiro, dessa energia, de nada disso. Foi com o nosso perispírito. Lembra, eu não sei se eu falei aqui nessa turma para vocês, mas eu falei já em algumas vezes, em algumas aulas, que o nosso corpo, a gente acha que nós, seres humanos, somos o suprassumo do mundo, né? Mas a gente só percebe esse mundo com esses 5 sentidos, né? Com a visão, com o olfato, paladar, audição e tato. O perispírito, ele tem inúmeros sensores, né? Inúmeros sensores. Ele tem uma percepção, eu não sei quantas vezes, mas acho que 10 vezes mais do que o nosso corpo físico consegue perceber. Então, é comum, quando a gente pega uma literatura espírita para ler, um livro, principalmente de André Luiz, que é bem detalhista com essas coisas, os espíritos, quando chegam na dimensão espiritual, relatar assim, eu percebi cores que eu nunca tinha visto, eu percebi cheiros inimagináveis, eu percebi aromas, né? Então, é porque a percepção, quando nós desencarnamos e chegamos em alguma dimensão espiritual, é muito mais aflorada, é muito maior. O nosso perispírito tem essa capacidade. A gente viu isso lá na aula de espíritos, né? Diga. O 6º sentido da mulher, principalmente. Isso é um segredo entre a mulher e Deus. Isso é um caso à parte, né, mulheres? Né? O 6º sentido. Nós aqui só conseguimos perceber até a 3ª dimensão, né? Quando a gente vai num cinema, por exemplo, a gente vai assistir um filme e tal, a gente tem que usar aquele artefato, né? Aquele óculos para ter a sensação, né, de que o personagem está perto e tal. Tem até cinema 6 dimensão, que tem cheiro, fumaça, como é que se diz? Clima, né? Fica frio, fica quente e tal. Mas já dizem a física quântica, que é uma ciência, que nós já temos a 11ª dimensão. Né? E isso é uma ciência, não é, né? Não é uma teoria vaga. E o perispírito já tem essa percepção muito maior. A gente não tem no nosso corpo físico, mas com o perispírito a gente já consegue perceber outras dimensões, outro tempo, outro espaço. Né? Então, quando a Adenauer fala ali que a gente não precisa
dos sentidos físicos para que a mediunidade aconteça, ele está falando disso, né? Porque a mediunidade acontece entre perispíritos. E perispíritos têm uma capacidade muito maior de percepção de tudo, né? A visão vem através do perispírito, o olfato vem através do perispírito. A gente não precisa do nosso corpo físico, certo? Cadê o microfone aqui, Ricardo? Ó. Ah, tá com Leila. Diga aí, Leila. Oi, Alessandra. Fiquei com dúvida com relação à psicometria. Sim. Seria os sentidos de você perceber isso que você falou? A psicometria é a percepção da energia que algumas coisas têm. Então, pode ser um lugar, pode ser um objeto, né? Aquela sensação, por exemplo, que você entra na casa de uma pessoa, ou alguns lugares são muito característicos disso, né? Hospital, prisão, cemitério, motéis. Tem lugares que são fatídicos a ter esse tipo de energia, né? Alguns pontos turísticos, eu já ouvi muitas pessoas relatarem, já aconteceu isso comigo, né? Eu sou carioca, vocês já devem ter percebido, então, assim que eu cheguei aqui em Salvador, o Mercado Modelo, né, tinha aquele subterrâneo aberto. Ainda está aberto? Teve um momento que ficou fechado, né? E eu, como turista, antes de vir morar aqui, eu fui lá e passei muito mal lá embaixo, né? Então, tem uma energia estranha. Eu já tive pessoas, amigas minhas, que relataram Coliseu, por exemplo, em Roma, que tem uma energia forte, né? Não digo nem ruim nem boa, mas forte, né? Então, esses médiuns que têm essa mediunidade mais aguçada, têm essa percepção. Casa de alguém, né? Eu estou falando de pontos, de lugares mais característicos, mas, às vezes, é a casa de uma pessoa, né? Você entra na casa de uma pessoa e você não se sente bem. Ou, o contrário, você entra na casa daquela pessoa, às vezes, rapidamente para falar alguma coisa, e você passa o dia, se a pessoa deixar, almoça, janta, toma café, porque é uma casa boa, gostosa, né? Tem aquela energia boa. E assim também os objetos, né? Por exemplo, essa aliança está no meu dedo há 23 anos. Vocês acham que ela não tem uma energia minha aqui? Tem, né? Então, os médiuns que têm essa mediunidade aguçada, se eu colocar essa aliança aqui, eles vão perceber o que ela traz com ela, quais são os sentimentos, quais são as sensações, né? Isso se chama mediunidade de psicometria. A gente vai fazer um laboratório sobre isso aqui no dia da nossa mediúnica experimental. Tá, ok. Certo? Você vai comentar sobre o personalismo, é isso? Animismo? Vou sim, daqui a pouquinho. Ah, então tá bom. Diga. Vocês estão demais, eu estou no primeiro slide, hein, gente? Rodrigo, os 517 slides não vão passar hoje, não. Alessandra, ainda nesse primeiro slide. Diga. Ele é bem complexo. Então Exatamente. Ele tem conteúdo aí para a gente apertar, né? Quando você coloca que predispõe o indivíduo ao contato consciente ou inconsciente, quando você fala de nível de consciência, você está se referindo a vigio, sonolento, torporoso e em coma. Você se refere ao indivíduo em coma, por exemplo, ter essa capacidade de conexão também? Essa é uma questão. E quando você coloca em outros estados psíquicos, que estados psíquicos você está... Você não, né? Adenauer, né? Está se referindo. Eu já ia te corrigir, eu ia dizer, coloca nível de consciência, você está se referindo a essa escala de consciência. Então, eu questiono aí, seria o indivíduo que está comatoso, ele também é capaz de fazer essa conexão em outra dimensão? Então, dentro do que você falou, só que vamos separar por partes aí. Consciente e inconsciente é o estado de mediunidade mesmo, né? Por exemplo, aqui na Fundação, no Centro Espírita Harmonia, todas as mediúnicas, e vocês vão passear por elas, né? Quando vocês começarem a fazer os seus campos de estágio. Nós temos 5 campos de estágio aqui, né? O primeiro é o passe, depois vocês vão para o desenvolvimento mediúnico, depois vocês vão para a mediúnica de desobsessão à distância, mediúnica de desobsessão presencial e, por fim, a mediúnica de visualização curativa. São os 5 campos de estágio daqui do Centro Espírita Harmonia.
Quando você começar a trabalhar nesses campos de estágio, vocês vão entender e perceber que aqui, no Harmonia, né, a nossa característica é de médiuns conscientes. Nós somos trabalhados, estudados e desenvolvidos, né, mediunicamente, para que nós trabalhemos conscientemente. O que isso quer dizer? Quer dizer que o corpo é meu, eu sou dona do meu nariz, né? Adenauer brinca, né? Ele sempre brinca na palestra, o CPF é meu, né? Então, qualquer coisa que eu fizer em nome de algum espírito ou da minha mediunidade e disser eu estava inconsciente, na hora de responder até numa justiça, porque a gente vê que tem milhões de casos por aí, o CPF é meu, né? Então, aqui, a gente trabalha o tempo todo de forma consciente, que vai bater aqui com o assunto que o meu amigo aqui, Luiz Carlos, nome do meu marido, né, me perguntou, que é o animismo, né, o que é animismo e o que não é. A gente vai falar isso rapidinho, mais para frente um pouquinho, né? Mas trabalhar de forma consciente não tem nada a ver com animismo, porque, às vezes, as pessoas... Isso é mais uma coisa que a gente tem que dissolver e reformular na nossa cabeça. Porque a gente acha que, quando os médiuns estão conscientes, a mensagem não tá sendo transmitida 100%, né? Que tem conteúdo do médium ali, né? Que a mensagem séria, confiável, vamos dizer assim, é daquele médium inconsciente, que ele não sabe o que está falando. Não é isso, né? Não é exatamente isso. Você pode transmitir a mensagem ipsilítere do que o médium está fazendo, do que o espírito está transmitindo, mas com a sua consciência. Um exemplo ótimo para falar sobre isso, para que vocês entendam, é numa mediúnica de desobsessão. Por exemplo, a maioria dos espíritos que chegam numa mediúnica de desobsessão estão conflituosos, estão com raiva, estão se sentindo injustiçados, estão querendo, às vezes, vingança, estão bravos, né? E, como eu disse lá no primeiro slide, que espíritos são pessoas, eles não sabem que eles estão num centro espírita, numa casa religiosa, e que eles têm que ter um vocabulário perfeito, né? Quantos de nós aqui, e eu me incluo nisso, porque carioca fala muito palavrão, né? Quantos de nós aqui falamos palavrão? Mas quando a gente está aqui dentro do centro, quando a gente está aqui dentro do salão, a gente segura, né? A gente fala, aquele filho da mãe, né? Aquela porcaria, né? A gente doutrina aqui o vocabulário, porque a gente está aqui. Mas os espíritos, quando chegam aqui, são pessoas. E eles querem ser atendidos. Então, se o médium é inconsciente, ele vai fazer o quê? Repetir tudo. E aquele espírito que chega na mediúnica presencial, que acontece às quartas-feiras, e está de frente a frente aqui com a Ana, e ele está com muita raiva dela. Se eu for um médium inconsciente, eu vou dar um tapa na cara dela. Concordam? Se eu sou um médium inconsciente, eu vou dizer todos os palavrões que eu quiser dizer para ela, vou mandar ela para tudo que é lugar. Então, qual é a diferença da consciência e da inconsciência? É você ter o domínio do que está acontecendo. Então, eu posso, se eu estou dando a comunicação de um espírito com raiva, falando palavras chulas, ou até querendo agredir a pessoa, e Patrícia é a médium esclarecedora, a médium doutrinadora. Aí, se eu falar tudo fofo e lindo, Patrícia não vai entender que esse espírito que está transmitindo a comunicação está com raiva, ele está com ódio, né? Então, o que eu posso dizer? Eu posso dizer, eu não gosto dela, ela me fez muito mal, ela não vale nada, ela não presta, ela não é essa santa que vocês estão achando que é, eu quero que ela morra, eu quero que ela sofra. Eu estou dizendo tudo o que aquele espírito está sentindo, mas eu não estou dizendo com as palavras dele. Filtrei. Ser consciente é ter esse filtro. Entendeu? Não. Eu estou falando, quer dizer, eu não, a Adenauer, né? Eu não. Ela está dizendo, eu vou repetir para o pessoal. Nesse caso, no seu relato,
é grau de lucidez do médium e não nível de consciência. Porque quando você se refere a nível de consciência, você tem sonolência, torpor e coma. Mas aí é uma linguagem... grau de lucidez, pelo que eu entendi no seu relato. Sim. Esse nível de consciência que você está trazendo é um nível de consciência de uma linguagem médica, psiquiátrica, psicológica. Certo? Combinado. Então, mas dentro da linguagem espírita e mediúnica, a gente tem duas classificações, médios conscientes e médios inconscientes, né? Então, é dessa linguagem aí que Adenauer está falando, né? Porque dentro do espiritismo, dentro do livro dos espíritos, dentro do livro dos médios, Kardec classifica isso, médios conscientes e médios inconscientes. E aí ele não entra nessa seara aí que você está trazendo, que eu entendo que existe, né? Mas isso aí é baseado numa classificação de Kardec, né? O que é médium consciente e o que é médium inconsciente. Inclusive, tem ainda a passagem pelo semiconsciente, né? Então, é dentro de uma linguagem do espiritismo, certo? Diga, Sandra. Só para completar o que você está dizendo, o consciente é porque a pessoa vai lembrar Isso. de todo o processo da comunicação. Exatamente. Você sente, você vai ser recordado do que você sentiu, dos odores, ou do que você viu. Perfeitamente. Você vai sentir as dores, o choro, você vai lembrar de tudo. Fica marcado em você. O inconsciente, você não lembra de nada. E é muito comum nos terreiros de candomblé, porque há uma entrega. A entrega total. Uma entrega total. E isso é o perfil daquela religião e está tudo certo. Trabalho. Exatamente. São coisas diferentes. Isso. Existem casas que talvez, né, centros espíritas, que também tenham esse tipo de mediúnica. Sim, do sim. inconsciente. Mas aqui todas são conscientes. Exatamente. Sandra está falando isso porque ela também é trabalhadora da casa. Então, por isso que ela está aqui reafirmando o que eu estou dizendo, né? Então, nesse tipo de mediunidade, que é consciente, mas a gente percebe tudo. Então, a gente sente a dor, né? Como eu dei o exemplo aqui de uma mediúnica desobsessão, se um espírito chega sentindo dor, recém-desencarnado e tal, a gente sente essa dor, a gente sente essa emoção, a gente sente essa sensação, a gente tem esse sentimento, a gente tem noção disso tudo, né? E numa transmissão de mensagem de um amigo espiritual da casa, a gente também sabe o que ele está falando, a gente também tem esse tipo de filtro, mas se você, quando termina a comunicação, pedir para eu repetir, ipsiliter, palavra por palavra, o que ele disse, eu não sei. Eu não consigo repetir, mas eu sei a ideia, né? Se ele veio falando, por exemplo, da paz, da cidade de Salvador está precisando de paz. Eu sei qual foi a ideia central que ele falou, mas eu jamais vou conseguir repetir certinho tudo que ele disse, né? Então, isso é que a gente chama de médium consciente e médium inconsciente. E aí, como belíssimamente Sandra lembrou, existem várias religiões, né, onde a mediunidade está presente, o candomblé, a umbanda e até alguns centros espíritas que têm esse perfil de deixa acontecer, né? Então, é o perfil da casa. E, como diz os jovens, está tudo bem, está tudo certo, porque esse é o perfil deles, né? Que é essa mediunidade inconsciente, né? Então, o espírito faz o que quer, né? O médium libera, vamos dizer assim, afrouxa todas as rédeas para que o espírito faça o que ele veio fazer ali, né? Então, essa é uma linguagem do espiritismo. Por isso, Adenauer fala isso. Não tem a ver com coma, sonolência, não é essa linguagem que está trazendo ali. Diga, Ana. Alessandra, é uma dúvida. Você ser um médium consciente ou inconsciente é um treinamento que você faz ou é uma coisa involuntária? É um treinamento, né? E vai, como eu falei, vai da doutrina, da religião que você está seguindo. Se você for médium de um centro de umbanda, de um terreiro de candomblé, eles não vão dizer isso, né? Porque é a filosofia deles. Aqui, no Centro Espírita Harmonia, a gente trabalha todos de forma consciente, né? Então, até por um cuidado, como eu disse, até por um cuidado com o médium. Eu falei da história do xingamento, da agressividade, mas um cuidado com o médium, né? Para que o médium não se jogue no chão, para que o médium não se machuque, para que aconteça tudo tranquilamente, né? Porque é desgastante, sim, uma mediúnica desobsessão. É desgastante, né? Mas e a gente está ali sentadinho, tranquilo. Imagine se a gente se joga, se a gente cai no chão, se a gente, né,
um esgotamento energético muito grande, né? Então, por isso, o perfil daqui, do Centro Espírita Harmonia, são de médiuns conscientes, mediunidade consciente o tempo todo. Certo? Posso ir? O que a gente deixou de falar daí? Falamos tudo, né? Então, vamos para o outro. Estou só no primeiro slide, hein, Du? A Denal espremeu ali, menina, que saiu foi conteúdo. Vamos lá. Mediunidade é a faculdade que possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência. Alguém falou isso, senhor, não foi? Permitindo-lhe manter comunicação psíquica com outros seres humanos no mesmo ou em outros níveis existenciais. Então, a mediunidade, ela é inerente, ela é natural do ser humano. A gente não precisa se concentrar para entrar em comunicação com nenhum espírito. A gente pode fazer isso. Quando a gente vem para trabalhar institucionalmente numa mediúnica, a gente se dispõe a isso, né? E as mediúnicas, eu citei aqui a mediúnica de desobsessão, mas nós temos vários tipos de mediúnica, vocês vão ver isso na próxima aula de médiuns, né? Quais são os tipos de mediúnicas que nós temos. Mas, por exemplo, uma mediúnica de desobsessão, ela começa sempre aqui na casa. Esse é o formato da mediúnica. Ela começa com um estudo, depois ela vai para a parte do atendimento, propriamente dito, e ela termina com a nossa relação com os nossos amigos espirituais, que é mais uma palavra que a gente desconstrói aqui, a gente vai tirando a palavra mentores, né? Então, eu digo até nossos parceiros, né? Nossos parceiros ali de trabalho, né? Então, ela tem esses 3 momentos. Nesses 3 momentos, a gente se predispõe, né? Se põe a serviço daquele momento. Cada momento tem uma energia, cada momento tem uma egrégora diferente, né? Então, a gente pode, por isso ele está dizendo ali, ó, possibilita o ser humano colocar-se num estado alterado de consciência, né? Eu posso e eu devo, quando eu venho para cá, Boa Harmonia, trabalhar na mediúnica, facilitar a possibilidade dessa comunicação. Como que eu facilito? Me concentrando, meditando, estudando, entrando nesse estado alterado de consciência, né? Mas eu não preciso fazer isso para que a mediunidade aconteça. Por quê? Porque ela é inerente ao ser humano. A mediunidade acontece o tempo todo, gente. Né? Como é seu nome? Ermita. Ermita, que Edu brincou com ela no início da aula, né? Ela falou, todos somos médiuns. Aí Edu falou, estudou. E é isso mesmo, todos nós somos médiuns. Né? Todos. Se eu perguntar aqui, todos somos médiuns, eu sei que vai ter gente que vai dizer assim, eu não sou. Eu nunca vi nada, eu nunca escutei nada, eu nunca tive nenhum contato com isso. Eu, né, aqui no Harmonia, a gente brinca assim, que teve gente que, eu sou uma delas, né, que dizia assim, eu sou médio porta, sou uma porta, não passa nada, né? Aí, um belo dia, quando eu entrei aqui há anos atrás, a coordenadora da mediúnica me disse, porta abre, né? E aí eu descobri que ela abriu e escancarou, virou porta assim, né? Então, é isso. Por que ela disse isso, nesse tom de brincadeira? Porque todos somos médiuns. E a mediunidade está nas pequenas coisas, né? Vocês vão ter uma aula lá no ciclo 2, que o título da aula é Mediunidade no Cotidiano. Né? Que vocês vão perceber como a mediunidade está presente em tudo que a gente faz. Na nossa profissão, na nossa casa, no nosso contato com os nossos familiares, no nosso lazer. Né? A gente não diz que tem um amigo espiritual que está sempre com a gente, mas a gente só quer que esse cara esteja com a gente, ou essa senhora, né? Nos momentos difíceis. Né? Boa, me ajuda aí, amigo. Né? Me ajuda, me intui, me ajuda, me inspira, me segura, me guarde. Né? E quando você sai de férias, você faz o quê com o seu amigo espiritual? Deixa ele em casa? Não, agora eu estou de férias, vou para o resort com a família. Né? Para que eu preciso de amigo espiritual? Não preciso de nada, não vai acontecer nada, vou só me divertir. Né? Não é assim. Né? A gente brinca que mediunidade não tem um botão de liga e desliga. Nós somos médios 24 horas.
E esse contato é 24 horas. Então, a gente pode possibilitar essa comunicação quando a gente está num trabalho institucional, dentro de uma casa espírita, ou não, que a gente vai ver aí, né, que a mediunidade acontece em todas as outras religiões e em nenhuma religião também. Porque se todos somos médiuns, então o cara que não acredita em Deus, ele não é médium? O que vocês acham? Se todos somos, né? Independente do cara ser ateu, agnóstico, né? Evangélico, católico, budista, candomblessista, qualquer religião que ele tenha, ele continua sendo médium. Certo? Então, vamos lá. Vamos passar aqui para a gente começar a passear nessa aula aí, que a gente ficou aqui parado no segundo slide. Então, olha lá, ó, como ermita falou para a gente, né? Está lá no livro dos médiuns, todo aquele que sente, num grau qualquer de intensidade, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Ah, Alessandra, mas eu não sinto nada, nem em grau nenhum, não é em grau qualquer. Eu não sinto nada, né? Eu não sinto influência de espírito nenhum. Vocês sabiam que intuição é uma mediunidade? Vocês sabiam que inspiração também é um tipo de mediunidade? E quem aqui nunca teve uma inspiração ou uma intuição muito forte? O sexto sentido que o seu... Como é o seu nome? Que o seu Marcos perguntou, né? Todos nós já tivemos, né? Teve uns que a gente seguiu e deu bom, né? Que nem diz a juventude, deu bom. Teve uns que a gente não seguiu, aquele negócio ficou ali martelando na nossa cabeça o dia inteiro, uma semana, um mês, e você não fez e deu ruim. Né? É o tal do seu amigo espiritual, aquele que você não queria levar para as férias, né? Que ficou ali te martelando, e você não ouviu, porque a gente também tem o livre-arbítrio, né? A gente falou muito disso aqui na outra aula, né? Então, isso é mediunidade, gente. Intuição é um tipo de mediunidade, inspiração é outro tipo de mediunidade, e essa é a mediunidade mais comum, eu diria até corriqueira, vamos dizer assim, né? Botar uma palavra mais simples. É a mediunidade que todos nós temos, né? Aquele momento que uma amiga te liga, aflita com algum assunto dela particular, de qualquer ordem, né? Amorosa, financeira, profissional, e que você fala um monte de coisa para aquela amiga lá no telefone, e no final ela diz, a melhor coisa que eu fiz foi te ligar, né? Você me aliviou o coração, me fez enxergar de um outro prisma que eu não estava enxergando e tal. Quem disse a você que esse crédito é seu? Pode ser que não seja. Né? Naquele momento que você está aconselhando uma pessoa, uma amiga, um parente, um filho, né? As mães, os pais, os professores, né? Aquele momento você pode estar sendo inspirado tanto por uma pessoa querida sua, quanto por uma pessoa querida desta pessoa, que usou você, que é médium, instrumento, para dizer e afagar e dar conselho, fazer aquela pessoa sair daquele momento de agonia. Isso é uma mediunidade, gente. Só que a gente está pensando em qual tipo de mediunidade? Chico Xavier psicografando. Né? E não tem nada de ruim nisso, mas a gente precisa ir desconstruindo isso aos poucos. Né? A gente precisa ir desconstruindo, porque Chico Xavier é um ícone, e nós não somos ainda Chico Xavier. Diga. Oi. Isso aconteceu comigo hoje. Uma coisa assim, eu tenho uma amiga minha, que não é muito amiga de muitos anos, e ela falou algo para mim, e eu falei assim para ela, algumas coisas, dentro dessas coisas que eu falei para ela assim, e ainda bem que você está empregada, trabalhando. Quando eu estava vindo para cá, agora de noite, ela mandou uma mensagem para mim, me ligou para agradecer, porque eu tinha dito aquela frase. E eu, que frase? O que foi que
Foi de manhã cedo, umas 7 horas da manhã, mas que frase? Aí ela falou, repetiu. Tá, de nada, mas... Sabe? Provavelmente não saiu da sua cabecinha, né? Porque eu não lembrava mais o que eu tinha dito para ela, entendeu? Isso é muito comum, gente. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por situações semelhantes, né? Da gente falar as coisas e depois a pessoa vir dizer, né, o que você falou, te agradecer e tudo, e você dizer, eu falei isso? Não me lembro de ter falado. Se falei, então tá bom, né? Obrigada, né? Porque é uma sutileza, é uma mediunidade sutil. E, para mim, uma até das mais bonitas, né? Eu costumo dizer que dentro de uma mediúnica, por exemplo, de desobsessão, o médium que está transmitindo a mensagem do espírito aflito ali, né, que está precisando de ajuda, eu acho que o médium que está esclarecendo, o doutrinador, como a gente dizia antigamente, tem uma mediunidade mais bonita ainda, né? Porque ele está ali sendo assessorado o tempo todo pela equipe desencarnada. E quando a gente começa esse trabalho de esclarecimento das mediúnicas, isso aí é muito comum de acontecer. A gente surgir com nomes, com ideias, com palavras, com textos prontos que a gente não sabe nem de onde veio. Às vezes, quando termina uma doutrinação e o espírito é encaminhado, a gente fica pensando assim, de onde que eu tirei isso? Né? Nunca pensei nisso, nunca soube desse assunto, né? Isso é inspiração, é a intuição que ali está presente naquele trabalho, né? Muito mais intensificamente. Existe essa palavra, gente? Intensamente, né? Criei agora, pronto. Do que no nosso cotidiano. Mas é isso, a nossa mediunidade de intuição está presente em todos nós. Então, dito isto, todos nós aqui nessa sala somos médiuns, certo? Não quero mais ninguém dizendo aqui eu não sou médium, porque é médium. Você pode nunca ter tido vidência de ver um espírito, você pode nunca ter psicografado uma mensagem, ouvido alguma coisa, mas a mediunidade de intuição, eu tenho certeza que todos nós temos. Ok? Vamos lá. Vamos aí dar nosso passeiozinho na história, né? Os fatos espíritas são de todos os tempos, uma vez que a mediunidade é uma condição natural da espécie humana. Allan Kardec. Então, a gente vai ver aqui em alguns anos, né, da nossa história que a mediunidade sempre teve presente essa ideia de imortalidade, de vida após a morte, né, de reencarnação, essa relação, essa comunicação, essa ideia de existência dessa vida sempre existiu. Então, vamos lá. Aí esse textinho é de Adenauer, né, também, que ele diz, mediunidade não é uma faculdade dos espíritas, nem inventada pelo espiritismo. Ela é inerente ao ser humano e está presente em várias práticas religiosas ou não. A mediunidade, como faculdade inerente ao humano, sempre esteve presente na história da humanidade e, de acordo com a época, foi tratada de diferentes formas. Né? A gente sempre teve a mediunidade presente em todas essas épocas, né? Desde que o homem é homem, desde o primeiro homem, né? Até os dias de hoje, só que ela foi tratada de diferentes formas. E ali ele diz também o que eu já disse aqui para vocês, né? Ela está presente em várias práticas religiosas ou não. Então, o indivíduo não precisa nem estar vinculado a nenhuma religião, ele não precisa nem acreditar em Deus para ele ser médium, ele é médium. Certo? Então, vamos lá. Ó. No livro dos Vedas, que é o código religioso mais antigo que se tem conhecimento, né? Ele é datado de 1500 anos antes de Cristo. Tem alguns trechos lá que eu retirei lá e trouxe aqui, né, para vocês verem. Então, diz assim, ó, há uma parte imortal no homem, o Agni. Do que ele está falando? Quando ele fala sobre isso? Dos espíritos, né? Assim como se deixam as vestes gastas para usar novas vestes, também a alma deixa o corpo usado para recobrir novos corpos.
que ele está falando aí? Reencarnação. Só não tem esses nomes, né, gente? Porque esses nomes foram trazidos por Kardec. Mas a ideia já existia 1.500 anos antes de Cristo, né? No Egito, eles tinham, né, nessa época, um ritual de mumificação, de tratamento dos mortos, mas o mais importante é que eles mandavam, junto com o corpo do indivíduo lá, junto com a múmia, um pergaminho religioso, um código, né, que era assim, mais ou menos como um mapa, né, que ele fosse usando diante das dificuldades que ele fosse tendo pelo caminho, até que ele encontrasse um juiz para determinar o seu julgamento, né? Então, o que eles acreditavam? O que demonstra que eles acreditavam com isso? Que depois que a pessoa morresse, ela ia passar por um caminho, né? E aí é o céu e o inferno dos católicos, né? Mas eles também não davam esse nome, que ele ia ser julgado se ele era um cara bom, se ele era um cara mau, né? E para ir continuar a sua jornada. Então, de alguma forma, eles também acreditavam nessa continuidade da vida, né? Dentro da cultura e dentro das crenças deles, mas eles já acreditavam nisso. O povo celta também tem todos esses conhecimentos, né? Todas essas escritas dos livros celtas, vem falando sobre reencarnação, sobre imortalidade, sobre comunicação com os espíritos, né? As pitonisas eram mulheres que lá na Grécia eram trazidas como adivinhadoras, né? Elas eram procuradas por todas as pessoas, desde os plebeus até os ricos da cidade, né? Para serem consultadas de diversas dimensões, tanto frívolas, né? Tanto sobre coisas financeiras quanto amorosas. Não era, vamos dizer assim, como a gente chamaria hoje de uma mediunidade edificada, mas era uma mediunidade, né? Elas usavam de forma adivinhatória, vamos dizer assim, mas sim, era uma mediunidade, né? Não se tinha esse conhecimento de como deveria ser seu uso ou não, só era usada. Na Grécia eram as pitonisas e em Roma eram as sibilas, né? Que eram essas mulheres que eram procuradas para esse tipo de adivinhação. Aqui vocês acham que tem mediunidade? Não. É autoexplicável, né? Não precisa nem de legenda nem de texto, né? Então, os povos indígenas têm a mediunidade desde o nascimento, né? Que eles já cultuam isso, já vivem isso, festejam isso, né? É uma mediunidade muito à flor da pele, se a gente pode dizer assim, né? Desde sempre. Então, reforçando que a gente não precisa de religião nenhuma, né? Para que a gente tenha... E aqui, tem mediunidade? A igreja evangélica também tem médiuns? Não esse nome? Não, né? Mas é mediunidade. Não é a comunicação, a relação com os espíritos? Quando os pastores estão lá botando os demônios para correr, estão fazendo o quê? Né? Mediunidade, né? E candomblé, umbanda, então a gente nem fala, né? As religiões de matrizes africanas têm a mediunidade como fator primordial, né? Sem isso, nada acontece, né? Mediunismo bíblico. Isso aí é uma tela, né? Uma pintura de Francisco Zuccarelli, que retrata aí quando Jesus apareceu para Pedro, Simão e o outro, eu esqueci o nome, tá, gente? Mas isso, é bom ter aluno, né? Aluno plus, que aí lembra a gente o nome do terceiro apóstolo.
E ali, gente, a gente vê vários tipos de... A Bíblia, da primeira página, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, da primeira página até a última página, é mediunidade, todos os capítulos, todos os versículos, todas as histórias, todas as passagens, todas as parábolas, tudo tem mediunidade, né? Jesus é o médium dos médiuns, né? Então, todas as curas, tudo que aconteceu, que a gente conhece da história de Jesus, tem a mediunidade envolvida nisso. Mas essa tela é muito curiosa, porque ali a gente vê vários tipos de mediunidade. Quem consegue me dizer ali o que está acontecendo? Cadê os alunos Plus Mega Blaster? Pessoal espiritólico. Sabe quem são os espiritólicos? A galera que é espírita, mas já foi católica. Entendeu? Eu já fui uma dessas também. Aí misturo o conhecimento do catolicismo com o espiritismo e viro um espiritólico. Edu é um espiritólico, não é? Teve uma como é que se diz? Uma educação católica, né? Estava na missa ontem, tá vendo? É isso que eu ia dizer. Então, não é que foi católico e é espírita. Não é? É espiritólico. Ele é católico e estuda o espiritismo. Não, ele é espiritólico. Ele é um pouquinho espírita e um pouquinho católico. Como a disse, não precisa deixar a sua religião. Não, claro que não. Então, você pode ser espírita. Bom, mas diga. É o seguinte, eu acho que é uma das cenas mais emblemática para mim da Bíblia. Exatamente, para mim também, por isso que eu trouxe ela. A Transfiguração, 6 de agosto. É quando Jesus disse, ouvi-o, este é o meu filho. Isso, exatamente. Para mim também é emblemática e por isso eu trouxe ela. E porque ali a gente vê alguns tipos de mediunidade. O primeiro deles, a gente vê levitação. É um tipo de mediunidade de efeito físico, que a gente vai ver aqui daqui a pouquinho. Né? Então, tanto Jesus, quanto Elias, quanto Moisés estão ali na levitação. Outro tipo de mediunidade de efeito físico, materialização. Então, Jesus, Moisés e Elias estão materializados, sendo lógico que os três já tinham desencarnado e todos os 3 apóstolos que estão encarnados viram os 3. Né? Então, materialização de efeito físico. Terceira mediunidade, transfiguração. O rosto de Jesus está transfigurado. É um outro tipo de mediunidade, né? Então, temos vários tipos de mediunidade aí, só nessa passagem aí da Bíblia do Novo Testamento, né? E todas, repito, né, todas as curas, todas as mazelas curativas de Jesus, mediunidade. Quem conhece a história de Joana d'Arc? Né? Ela foi tida e morta como o quê? Bruxa, né? Porque lá no século XIX não se ouvia falar em mediunidade, essa palavra não existia, né? E ela era uma médium ostensivíssima, né? Ela tinha uma vidência muito apurada, né? E ela usava disso para, né, se desvencilhar ali dos atritos, né, políticos, religiosos daquela época. E ela foi tida como bruxa. Não se entendia o que era aquilo, né? Ou, naquela época, aí, ou era bruxa ou era louca. Se era considerada bruxa, morria na fogueira. E a coitada morreu na fogueira com 19 anos, né? Só porque ela tinha uma mediunidade muito ostensiva e naquela época não se entendia isso, né? Então, todos os fenômenos antes considerados sobrenaturais relacionados à existência de uma dimensão extrafísica, tidos como concernentes à sobrevivência e imortalidade da alma humana, são produzidos graças ao arquétipo da mediunidade, cuja característica principal é a capacidade de permitir o fluxo do impulso do espírito em transitar sua consciência entre diferentes dimensões existenciais, né? Então, a mediunidade também tem essa finalidade da gente perceber, ter essa percepção desse impulso
do espírito que nós somos e dessa transição que a gente pode fazer entre essas dimensões, essa comunicação, essa relação que a gente pode ter com os espíritos, de forma tranquila. Uma palavra que vocês vão ouvir aqui, vocês estão no ciclo 1, mas vocês vão ouvir ela até o ciclo 10, que aqui no Harmonia e na ULE a gente bate nessa tecla o tempo todo, é naturalização. Então, vocês vão aprender a naturalizar a mediunidade como uma coisa comum, como andar, falar, comer, ouvir, dormir, acordar. Ela está presente. Como eu brinquei, ela não tem um botão de liga e desliga. Você não é médium só dentro do centro espírita. Você é médium em todas as situações da sua vida. Em todas as situações, você tem esse contato, você tem essa relação, você tem essa comunicação, né? Você tem esse contato com outros espíritos, mas, às vezes, a gente está tão ali fixado com o pé aqui no físico que a gente não se dá conta dessa percepção. A gente não faz essa amplitude de consciência. Chega aqui o microfone que eu não escutei. Diga. Ligou. Professora, como é que fica o seu cotidiano, o seu dia a dia? Como assim? Explique-se. Todo momento. Tá tendo... Porque é dessa forma sutil que você deu o exemplo, né? Quando eu conversei com a minha amiga, eu estava pondo em prática a minha mediunidade. É isso. É no seu dia a dia, no seu trabalho. Se eu sou uma lojista, se eu sou uma médica, se eu sou uma advogada, se eu sou um policial, se eu sou dona de casa, se eu sou só mãe, eu estou exercendo isso o tempo todo. A gente tem muito presente na nossa cabeça que, se eu exerço a mediunidade em outros lugares que não seja no centro espírita, né, eu já ouvi isso, vocês devem ter ouvido, eu vou ficar perturbada, eu vou ficar doida, eu vou ficar louca. Né? A gente só pode transmitir a comunicação, a gente só pode entrar em contato com os espíritos dentro do centro espírita. Em casa, isso não é seguro. Né? Não é? A gente não escuta isso o tempo todo. Só que a gente tem que ir desfazendo disso. Né? A gente não vai sair dando comunicação de espírito desequilibrado dentro de casa, mas a gente pode aprender o que fazer quando a gente perceber essa presença. Por exemplo, para vocês, né? Alguns de vocês aqui eu sei que já trabalham em centro espírita, já vêm de outros estudos, né? Já tem esse contato. Outros são crus e ainda não conhecem nada. Então, quando você percebe, por exemplo, uma energia ruim, uma presença desagradável dentro da sua casa, alguma coisa estranha, e você não sabe o que fazer, você ainda não se sente capacitado a isso, pense aqui no Harmonia. Pense no seu amigo espiritual. Você não tem um amigo espiritual? A gente não falou isso, né? Então, se você ainda não tem essa capacidade, você tem, mas você ainda não se sente capacitado a isso, você pode dizer, olha, eu não estou... Fale. Ou fale, se você estiver sozinho. Se você estiver com alguém que não acredita, não fala, porque aí você pode ser considerado louco, maluco, né? Mas, como a mediunidade é feita mente a mente, pelo pensamento, você pode simplesmente pensar. Né? Você pode pedir ajuda, auxílio ao seu amigo, dizer algo está errado, eu não estou me sentindo bem. Você pode tentar mentalmente até conversar com essa pessoa que você está sentindo essa energia ruim, mesmo você não sabendo se é homem, se é mulher, o que quer, se é jovem, velho, criança, o que é. Uma energia. Né? Você pode dizer, olha, eu não tenho capacidade de te ajudar agora, segunda-feira eu estou indo para a Harmonia, vamos comigo. Que quando você passar daquele portão ali, ele vai ser ajudado. Pode ter certeza. Painho sempre ensinou a gente também, né, abrir o Evangelho e ler em voz alta. É o Evangelho no lar, né? Quando a gente faz o Evangelho no lar e a gente lê em voz alta, a gente está lendo não só para a gente está lendo para quem está por ali. Então, se tiver
tanto vem espíritos para participarem daquilo com você, quanto se tiver algum espírito na sua casa, por algum motivo, alguma energia, alguma coisa que você atraiu, né? Que você levou naquele dia. Né? A gente vai ver muito isso na aula de obsessão e desobsessão, vocês vão entender melhor isso. Eu estou só dando um en passant aqui. Né? Quando você faz uma leitura de um evangelho, né? Quando você faz um pensamento como esse que eu falei agora, as coisas melhoram. Isso é uma coisa, volto a dizer, naturalizar. Só que a gente tem medo. Quando fala que é espírito desencarnado, a gente tem medo, porque a gente foi criado assim. Isso foi incutido na nossa cabeça. Né? Eu tenho 2 filhos, um de 19 e um de 16. Essa semana, o meu filho mais novo, não sei o que foi que eu falei, alguma coisa, a gente estava vendo televisão de morrer, não sei o que, lá. Aí eu falei assim, quando você fizer isso, alguma coisa, alguma besteira que ele falou, eu falei assim, quando você fizer isso, eu já morri há muito tempo, que já não estou mais aqui. Aí ele falou, e você vai vir puxar meu pé, mãe? Eu falei, não acredito que você está me fazendo uma pergunta dessa. Né? Filho de espírita, facilitadora da ULI, meu filho de 16 anos me perguntou se eu vou puxar o pé dele. Né? Então, é uma coisa que está incutida na nossa cabeça. Né? Que espírito... Quando a gente fala espírito, o que você pensa? Alma do outro mundo, filme de terror, né? Que é a coisa mais absurda do mundo, né? Porque o cara está numa casa sem luz, chovendo, com raio, ele está vendo um negócio estranho lá no final do corredor, ele, em vez de correr para cá, ele corre para lá. Né? Filme de terror não é assim? Então, a gente tem que raciocinar, gente. Né? A gente tem que botar o raciocínio, a razão para funcionar. Né? Então, quando a gente percebe isso, e é comum que a gente não se sinta ainda capacitado, que a gente ainda tem esse medo, que a gente ainda tem esse receio, porque foi isso que a gente aprendeu, faça isso. Se você não sente, quando você não se sente seguro para fazer qualquer coisa da sua vida, profissional, familiar, o que você faz? Você não pede ajuda? Né? Se você está com um problema financeiro e você tem um amigo que entende de finanças, você não vai pedir a ele uma ajuda? Então, peça ao seu amigo espiritual. Né? Ele está ali para te ajudar também. Ele é seu amigo. Então, nesse momento, você vai usar a sua mediunidade de forma natural e simples para se comunicar com essa pessoa que está ali para te auxiliar. Se não for uma pessoa que esteja ali para te auxiliar, se for uma pessoa que esteja ali para te perturbar, também dê auxílio a ela. Cada um dá o que tem, não é assim que a gente fala? Ele quer dar perturbação, você quer dar auxílio. Né? Adenauer brinca aqui nas palestras dele, eu já ouvi ele falar várias vezes isso, e vocês já devem ter ouvido também, que ele diz assim, quando ele percebe que tem um espírito querendo perturbar ele, ele diz, olha, eu não sou mais a pessoa que eu era, se eu te fiz algum mal, desculpa, e a partir de agora anda comigo. Cola aqui comigo, que você vai ver quem eu sou, o que eu faço, o que eu faço da minha vida, né? Como eu me comporto, qual é o meu dia a dia. Né? Então, a Adenauer faz isso. Eu não sei se eu teria coragem, né? Porque eu não sou lá essas boas coisas. Né? Não fumar, né? Pois é, aí você diz, olha, cigarro faz mal, né? Tal. É a naturalização, gente. Pode até morrer, né? Pois é. Vamos lá, gente. Aí, olha, a gente vai dar o passeio também lá como começou o espiritismo. A gente já viu isso na aula de espíritos, né? Aliás, na aula de o que é o espiritismo. Diga. Oi, boa noite. Você disse, e no livro também tem dizendo, que a mediunidade é inerente ao ser humano. Sim. Só que é dito que os animais, por exemplo não, que os animais eles têm um contato grande com o mundo espiritual, assim como as crianças têm e tal, e que eles conseguem ver mais espíritos até do que nós, às vezes. Isso seria uma mediunidade? O que é isso? Não. Olha, eu acabei de falar na razão, então vamos raciocinar juntas. Né? Mediunidade acontece como que eu falei? Mente a mente. A mente está no perispírito. Certo? Então, isso precisa de uma capacidade humana. Né? Os animais eles têm uma
percepção, aí a gente volta lá para o primeiro slide lá do meu amigo lá, né? Uma percepção de sentidos maiores do que o nosso. Então, o animal, por exemplo, um cachorro, ele tem um faro muito maior do que o nosso. Ele consegue perceber o cheiro de alguma coisa muito mais distante do que nós, né? Alguns pássaros, por exemplo, têm uma visão muito melhor do que a nossa, uma visão aqui, ó, 360 graus, né? Tem pássaro que vira a cabeça toda para trás, os olhos, né? Então, ele percebe, ele tem essa percepção extrasensorial muito maior do que a nossa, né? Eu brinquei aqui que a gente se acha o suprassumo do universo, mas tem corpos, por exemplo, de animais que têm algumas percepções mais aguçadas do que a nossa, mais mais especializadas em alguns sentidos do que nós. Então, por isso, né, a gente, por exemplo, eu moro no 7º andar, eu moro num prédio no 7º andar. Quando o meu marido estaciona lá embaixo, a minha cachorrinha deita na porta. Né? Isso não é mediunidade, isso é sensibilidade extrasensorial que eles têm, né? De faro, de audição, de tudo isso. Quando ela deita na porta, eu já sei, o Luiz chegou. Passam uns 5 minutos, eu escuto o elevador, trum, e aí ele toca a campainha. Né? Então, não é mediunidade, é uma capacidade de percepção, né? De sentidos mesmo, maior do que o humano. Certo? Então, vamos lá, gente, ó, continuar nosso passeio. Começou, né, o espiritismo aí com os fenômenos de Hydesville, das irmãs Fox e das mesas girantes lá na França. Todo mundo lembra disso? Que a gente viu na aula 1, né? Em 1848 e em 1851. Aí, quando tudo isso aconteceu, chamaram o tal do Kardec, né? E ele foi lá, né, fez toda aquela codificação, toda aquela história que a gente já conhece do Livro dos Espíritos, né? Catalogou todas aquelas perguntas, né, que voltaram com perguntas e respostas para todos os lugares possíveis, até que, em 1857, foi publicado o primeiro Livro dos Espíritos, e em 1861, o Livro dos Médiuns. E aí, lá no Livro dos Médiuns, ele diz assim, ó, todos os dias a experiência nos traz a confirmação de que as dificuldades e os desenganos com que muitos topam na prática do espiritismo se originam da ignorância dos princípios dessa ciência. Então, eu entendo que o que Kardec quis dizer aí? Né? Aquelas pessoas que passam por problemas com a sua mediunidade, porque existem pessoas que têm a mediunidade ostensiva. E aí vamos fazer um parêntese logo para a gente dizer o que é a mediunidade ostensiva. Por que uns têm uma mediunidade tão aguçada para alguns tipos de mediunidade, ou para vários tipos de mediunidade, e outros não? Se todos somos médios, por que nós não somos iguais? Todo mundo é muito ostensivo ou todo mundo não é ostensivo? O que determina a ostensividade? Alguém já ouviu falar sobre isso, ou já estudou, ou já leu sobre isso? Não? Então, a mediunidade é uma habilidade, assim como todas as outras que a gente vai adquirindo ao longo das reencarnações, né? A gente viu isso nas 3 aulas de reencarnação. O que determina quando uma pessoa reencarna com uma mediunidade muito ostensiva? Significa que continuamente, durante muitas reencarnações, ela teve contato com a sua mediunidade. Certo? Então, vamos mudar para uma outra coisa para que a gente entenda melhor. Aquelas criancinhas que a gente vê com 3 anos de idade, com 4 anos de idade, tocando piano maravilhosamente bem, igual Chopin, igual Beethoven, né? Aquela criança não teve tempo hábil de aprender a tocar piano daquele jeito. O que acontece com aquela criança? Ela já trouxe essa habilidade, né?
lá guardadinha, né, nos seus arquivos perispiríticos, lá no seu perispírito. Ela já tem essa habilidade inata nela. Então, quando ela senta na frente de um piano, ela faz... né? Mas ela não teve tempo para aprender aquilo. Fazendo um paralelo, a mediunidade ostensiva é exatamente isso. É uma pessoa que, durante sucessivamente encarnações, trabalhou de alguma forma ou teve contato de alguma forma com a sua mediunidade em diversas religiões. Né? Porque se o Espiritismo começou em 1857 e nós temos encarnações e encarnações para trás, não foi no Espiritismo que a gente aprendeu a ser médium. Né? Imagine Chico Xavier, né? Um médium super ostensivo que tinha, acho que todos os tipos de mediunidade Chico tinha. Né? Significa que ele vinha de uma história, de uma jornada aí de reencarnações, que ele foi apurando essa mediunidade. Aqui, ó, ela quer uma... Então, quando uma pessoa vem com determinada mediunidade muito ostensiva, ou de psicografia, porque é difícil a gente ter um médium ostensivo em todos os tipos de mediunidade, como o Chico. Chico é o concurso, né? É um ícone da história, né? Divaldo Franco, Chico e outros. Né? Geralmente, a gente tem... eu sou um médium ostensivo, minha mãe é médium ostensiva, minha irmã, meu pai, meu cunhado, não sei quem. A gente sempre tem alguém que a gente conhece que é um médium ostensivo em um tipo de mediunidade, em 2 tipos de mediunidade. 3 estourando, né? Mas igual o Chico, acho bem difícil, né? São poucos, dá para contar nos dedos de uma mão. Diga. Existe alguma relação, não sei se eu vou falar, assim, de uma ostensividade maior de mediunidade, quando a pessoa tem uma quantidade de cristais de apatita na pineal? Isso aí é um... Sim, sim. Né? Mas não vamos entrar neste mérito agora, porque isso dá uma outra aula. E vocês vão ter essa aula lá no ciclo 4, vocês vão ter uma aula bem... Existe essa relação, sim, né? Da pineal com a mediunidade. Certo? Você quer perguntar? Diga. Eu não sei se a pergunta da minha colega tem a ver com o que eu vou perguntar agora, porque esse negócio de glândula pineal aí ainda não sei nada. Mas eu queria saber se essa questão de uma criança, né, tão precocemente começa a tocar piano, jogar xadrez, seria uma mediunidade ostensiva, lembranças de vidas passadas? Qual a relação disso com o QI elevado? Não seria uma mediunidade, né? Por exemplo, essa criança que está tocando piano, ela não está entrando em contato com nenhum espírito. Ela está usando uma habilidade que está intrínseca nela. Ela está usando uma habilidade que ela trabalhou durante longas encarnações e ela já criou essa habilidade. Qual é o maior objetivo da reencarnação? A gente ir criando habilidades, né? Vamos dizer assim, estocando habilidades, né? A gente vai ficando hábil em algumas coisas, continua inábil em outras coisas, né? E aí a gente vai acumulando habilidades, né? Então, a habilidade de jogar xadrez, a habilidade de tocar um piano, né? A habilidade de saber vários idiomas, né? Eu conheço pessoas aqui, eu tenho uma amiga aqui da ULI, por exemplo, que ela foi para a Itália e ela nunca tinha estudado italiano. Chegou lá, em 2, 3 dias que ela estava lá, ela começou a falar italiano, não sabe de onde, né? Começou a se entender perfeitamente. O marido dela disse assim: de onde você sabe italiano? Né? Aprendeu italiano aonde? Antes de me conhecer? Não. Né? Eram arquivos que estavam lá na mente dela, no perispírito dela, em algum momento, e aquilo aflorou. Né? Isso não tem nada a ver com mediunidade. Também não tem nada a ver com mediunidade. Né? Isso aí é orgânico, da criança. Né? E a criança também não tem essa mediunidade toda, não. Inclusive, olha lá, o slide tem até uma criança, parece até que eu adivinhei o que você ia me perguntar. Né?
a questão da criança, eu já falei aqui, é a abertura ainda da sua reencarnação, que não está completamente fechada, né? Então, algumas literaturas falam 7 anos, outras literaturas falam início da adolescência, né? Que a criança está com um pezinho lá, um pezinho cá, né? Então, ela tem muitos contatos com os amiguinhos imaginários, os amiguinhos espirituais, né? Não é mediunidade ostensiva, é uma abertura maior do que nós, já adultos, né? E sim, criança é médium. Então, se todo ser humano tem essa faculdade inerente, a criança tem também. Né? Mas não é porque ela é mais ostensiva ou menos ostensiva, é porque ela está com esse portal, vamos dizer assim, ainda mais ampliado do que nós, né? Quando já estamos na idade madura. Então, o Espiritismo, depois de estudado e sistematizado por Kardec, deu a todas essas manifestações vistas anteriormente o nome de mediunidade. Então, a partir do Espiritismo, a partir de Allan Kardec, a partir de 100 e poucos anos atrás, 165, né? Enfim, desde 1857, que esse nome existe, mediunidade. Antes disso, ela sempre existiu, porque desde que o homem é homem, ela é existente, mas ela não tinha esse nome. Esse nome, essa classificação foi feita por Kardec, né? Kardec deu ao nome, né, todos esses fenômenos, né, todas essas manifestações, ele deu o nome de mediunidade e as pessoas de médiuns, certo? Lá da primeira pergunta que você me fez. Então, como é o processo da mediunidade? Perispírito com perispírito. Perispírito do comunicante e perispírito do médium, né? E aí, se eu não tiver o corpo físico, a mediunidade acontece? Sim, continua acontecendo, né? Porque ela se dá de perispírito para perispírito. Lembra lá na aula de espíritos que vocês viram que o perispírito tem inúmeras potencialidades, né? E uma delas é a expansibilidade. Então, quando a gente está no processo, principalmente num trabalho dentro de um centro espírita, um trabalho onde, como eu falei, você está ali se predispondo inteiramente para esse trabalho, o seu perispírito se expande. E o perispírito do outro espírito também está expandido. E o encontro desses dois perispíritos, essa conexão mente a mente, é o que nós damos o nome de mediunidade. Certo? Assim que o processo mediúnico ocorre mente a mente, o perispírito é o instrumento tanto do comunicante quanto do médium. Zalmino Zimmermann, perispírito. Quem gosta de estudar, né, 2 livros para vocês estudarem. É o livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, e um outro que chama Teoria da Mediunidade, que também é de Zalmino Zimmermann. É um livro deste tamanho, não se assustem, né? Mas é um livro de estudo, é um livro para você ir estudando. Se você quer saber sobre mediunidade, você precisa ler esse livro, né? Teoria da Mediunidade. Tem tudo que você possa pensar e perguntar e querer saber sobre mediunidade, está lá nesse livro. Sua mente é um canal de comunicação com o universo, apta ao contato com esses seres espirituais, né? Foi o que eu falei também lá no início. Nossa mente é um canal aberto, é um Wi-Fi. Conecta quem? Quem é que conecta com a gente? Como é que acontece essa conexão? Mas quem é que conecta? Bons espíritos? Maus espíritos? Todos os espíritos, né? Todos os espíritos. E o que é que determina essa conexão? A minha frequência, né? O que eu estou emitindo. O que eu emito, eu atraio. A senha do Wi-Fi é a minha frequência, a minha vibração, a minha sintonia, a minha afinidade, né? Entrando um pouquinho na aula de obsessão. Então, por isso, Jesus deixou a frase mais perfeita para a gente. Quem sabe qual é?
em relação a isso? Como é que eu sei quem são os médios que estão na minha companhia? Ou os médios, os espíritos? Orai e vigiai, né? A gente tem que estar sempre atento ao que a gente está emitindo, como a gente está se comportando, quais são os meus sentimentos, quais são as minhas atitudes, né? Isso é que determina as companhias que eu vou ter. Certo? Mas a minha mente está aberta ali, um canal aberto o tempo todo. A senha quem dá sou eu, com a minha frequência. Certo? Diga. Deixa chegar o microfone aí. Quando você está numa sessão, em um centro, uma sessão mediúnica, quando você está sendo um médium, dando passagem, quantos espíritos aquela pessoa pode receber naquele momento, um atropelando o outro, assim, digamos, um vindo, outro vindo, outro vindo. Como é que fica essa pessoa naquele momento, recebendo tanta carga? Então, vocês entenderam o que ela perguntou? Uma sessão mediúnica, quantos espíritos eu tenho capacidade de dar comunicação? Né? Quantos eu achar que eu posso, né? A coordenação da mediúnica está sempre muito atenta a isso, né? Então, quando você percebe que você está num esgotamento, ou você sinaliza e pronto, parou ali. Agora, é importante também dizer a vocês que quando a gente acaba uma sessão mediúnica, acaba tudo, né? Sandrinha falou ali, a gente sente dor, sente raiva, sente tristeza, sente saudade, tudo que o espírito está sentindo, a gente sente junto. Dor física, tudo. Mas acabou ali, né? E aí já vai uma dica minha para quando vocês adentrarem aos campos de estágio. E isso é para todos. Sempre que a gente sai de uma sessão mediúnica, a gente tem que sair melhor do que entrou. Sempre. Sempre. Vocês não podem sair de uma sessão mediúnica se sentindo pior do que você entrou, porque alguma coisa está errada. Então, quando vocês começarem o campo do estágio, se vocês sentirem qualquer coisa, qualquer mal-estar, qualquer sensação, qualquer sentimento que está te angustiando, antes da finalização da mediúnica ou até depois, procure a coordenação e sinalize, certo? Na quarta-feira, a gente não permite, né? A coordenação não permite que o médium fique dando uma comunicação atrás da outra, porque há um desgaste energético, tá? E nós trabalhamos na quarta-feira com os espíritos em sofrimento, com dor, angústia, irritação, ódio, mágoa, enfim. Então, a gente tem esse cuidado com o trabalhador. Hoje, na casa, a maioria dos trabalhadores da quarta-feira, eles são flex, como a gente costumava dizer. A gente educou o médium, ele hoje é médium, é esclarecedor e passista. Então, ele tem que ter as 3 coisas para estar na quarta-feira, né? Às vezes, ele já é médium, mas ele não tem essa mediunidade ostensiva. Então, ele vai trabalhando como esclarecedor. E daí, a gente usa muito da intuição para poder cuidar do paciente ou do colega, né, no momento da comunicação. Então, esse desgaste existe, sim, tanto que a gente pede que cada médium intercale uma comunicação e outra. Então, ele primeiro dá uma comunicação, depois ele doutrina, depois ele dá um passe, e assim vai o trabalho. A gente já atendeu, na quarta-feira, foi o nosso top das galáxias, foram 192 pessoas numa noite. Então, foi uma média de mais de 10 comunicações por médium. Foi bem puxado. Hoje, a gente tem uma meta mais baixa, mas a gente já chegou num top. Antes da pandemia, o negócio era pauleira. Mas todos saem bem, viu? Né? A palavra-chave é discernimento. Você tem que ter discernimento, né? Então, as coordenações das mediúnicas todas têm esse cuidado o tempo todo. É uma coisa inerente à nossa vontade, vai chegando, vai chegando, vai chegando. Eu digo porque já passei por vários episódios assim. Sim, mas o aí... O maior controlador, coordenador da equipe que tenha, não tem como... Tem como. Não, assim,
Eu digo a pessoa de não receber naquele momento. Se você está ali para ajudar. Mas se você não está bem para ajudar, a gente só ajuda alguém quando a gente está bem, né? Aquela historinha lá do avião, né? Que a aeromoça diz, bote a máscara em você para depois ajudar o próximo, mesmo que seja uma criança ou um idoso, né? Então, vale isso para a mediunidade também. Você não pode dar uma comunicação, porque o espírito está ali do seu lado, você está percebendo ele, se você não está bem. Aí você tem que sinalizar para a sua coordenação e dizer, olha, eu não estou me sentindo bem. Ela vai pegar outro médium, vai botar ali, e aquele espírito vai ser atendido do mesmo jeito. É um pronto-socorro espiritual, né? Então, se um paciente chega num hospital, numa emergência do São Rafael, e o médico está passando mal e ele não pode atender ele, o que vai acontecer? Vão pegar outro médico e vai botar ali para atender aquele paciente, né? Isso é uma educação mediúnica. Educação mediúnica. A gente aprende, né, a manejar isso tudo para transcorrer tudo em harmonia, tudo bem para todo mundo sair legal, todo mundo sair bem. E isso é válido não só para dentro do centro espírita, porque a gente para tudo. Não é só aqui dentro. Então, imagina que você está no trabalho, sentiu uma energia estranha, você vai dar passagem ali sozinha? De jeito nenhum. E tem uma fila ali querendo falar com você, porque seu radar está aberto. Então, quem dá o comando, agora não, é você. Então, é você que diz não. E é como ela disse, agora não. Mentaliza o centro, muda a frequência do seu pensamento, porque, senão, vai ser uma atrás da outra, os seus colegas de trabalho, dirigindo, em casa, sozinha, onde quer que seja, num bar, qualquer lugar. É em qualquer circunstância que a sua mediunidade, a sua sensibilidade, ela vai aparecer num hospital. E também um cuidado, que é muito importante dizer, é que quando a gente desenvolve a mediunidade, que está ali ostensiva, vem começar a educar, é achar que você pode começar em casa a ficar psicografando qualquer coisa, a invocar qualquer tipo de espírito, ir para o hospital, ficar dando passo em todo mundo. Não funciona desse jeito. Você tem que ter cuidado com você, ser médium e desenvolver mediunidade é ter responsabilidade. E discernimento, né? Responsabilidade, discernimento. Naturalizar, sim, né? Mas você não vai ser curandeiro, sair por aí, como disse Sandra, saindo dando passe, saindo dando comunicação, né? Imagina, por exemplo, eu tenho um grande amigo meu, que ele é espírita, né? E ele trabalha numa empresa 100% evangélica, do dono até a pessoa que faz limpeza, todos são evangélicos. Só ele é espírita. Essa empresa para todo dia, 13h para fazer uma oração, e ele é o único que não participa. Não porque ele não quer, porque eles não deixam, né? Mas ele, como é uma pessoa muito competente, então ele continua lá nessa empresa, né? Imagina se esse cara que é médium sai dando comunicação dentro dessa empresa. Ele vai para a rua na mesma hora, né? Mas ele é médium, 24 horas, ele tem essa percepção, mas ele tem que aprender. O grande barato, gente, o grande pulo do gato da mediunidade, né? E o que eu acho que é mais importante quando a gente fala de educação mediúnica é a gente saber lidar com isso. Você tem que saber lidar com isso, porque você pode ser um médium ostensivo. E isso não pode te trazer transtorno, isso não pode te trazer sofrimento, isso não pode te trazer, né, aquelas coisas que a gente escuta dizer assim, não, fulano é médium, tem que trabalhar, porque senão toma uma surra, porque senão a vida vira de cabeça para baixo. Não, nós temos livre-arbítrio, né? A gente pode escolher trabalhar numa mediúnica, numa casa, institucionalmente, ou a gente pode escolher não trabalhar. A gente pode não ser espírita, a gente pode não acreditar em Deus, a gente pode ser budista, a gente pode ser evangélico, a gente pode ser católico e ser médium ostensivo. Aqui nós já tivemos, na ULI, pessoas evangélicas sentadas aí estudando. Nós já tivemos presidente de centro, né, Du? A gente já teve pessoas católicas aqui, católicas de frequentar a igreja católica, aqui, estudando. Sabe para quê? Elas não queriam trabalhar aqui. E elas não queriam também ser espíritas. Elas continuaram na religião delas, mas elas eram médiuns ostensivos. E na religião delas, elas não tinham essa explicação, elas não sabiam o que fazer. E elas vieram para cá entender o que fazer com isso. Porque estava trazendo transtorno, estava trazendo sofrimento, estava trazendo agonia.
né, para a vida delas. Então, é isso que a gente precisa aprender, porque nós somos médios o tempo todo. E quem tem uma mediunidade muito ostensiva e não sabe lidar com ela dessa forma, vai ter problema, né? Então, você tem que aprender a canalizar, você tem que aprender a entender o que está acontecendo ali naquele momento, se é o lugar, se não é o lugar, né? Como disse Sandra, às vezes sua mediunidade está ali numa festa, num enterro, num hospital, num bar, imagina. Né? Então, é isso. Ó, indícios da mediunidade ostensiva. Inspiração aguçada, eu já falei para vocês, premonição de eventos, sonhos premonitórios desencarnados, a gente já falou aqui, né, na aula de libertação do espírito. Sensação de presenças inexistentes, labilidade emocional acentuada. O que é sensação de presenças inexistentes? Quem aqui nunca esteve num local, num ambiente, na sua casa, no seu trabalho, em qualquer lugar, que você tem a impressão que chegou alguém e não chegou ninguém? Todo mundo já teve isso, né? Até em casa, né? No outro dia eu estava sentada no sofá da minha casa, a cozinha da minha casa é aqui, ó. Eu tinha certeza que meu filho tinha ido na cozinha, e eu ainda brinquei com ele. Daqui a pouco ele veio e falou: mãe, não sei o que, não sei o que. Eu falei: você foi roubar o que lá na cozinha? Acabou de almoçar, você foi catar o que na geladeira? Ele falou: eu, mãe? Estava no meu quarto. Eu falei: que estava no seu quarto? O que você foi pegar, Miguel? Ainda briguei com ele. Ele falou: mãe, não saí do meu quarto, não. Aí eu falei: ah, tá bom. Aí eu entendi o que era. Sensação de presença, né? Só que é tão natural que eu achei que era o meu filho passando, e eu não me dei o trabalho de olhar para ver se era ou se não era, né? E às vezes a gente está no nosso trabalho, em algum lugar, acha que alguém entrou, né? Tem aquela percepção, e às vezes você olha e tem aqueles que faz Jesus, cruz credo, desconjuro, né? Sai para lá, né? Porque percebe que não entrou ninguém, né? Então, isso é um indício de mediunidade. É a percepção que você tem de uma outra pessoa. Só que ela está desencarnada, mas é de uma outra pessoa. Assim como se chegar uma pessoa encarnada, você estiver sentada aqui, ó, numa mesa trabalhando, chegar uma pessoa encarnada aqui atrás de você, você não vai perceber? A gente não percebe, né? Se chegar desencarnada, você vai perceber também. Da mesma forma, né? Então, essa presença, essa sensação que a gente tem de presenças inexistentes, que está entre aspas, porque não é inexistente, é existente, é um indício de mediunidade. Diga. Oi, Alessandra. Você falou que a gente tem o livre-arbítrio, né, de querer trabalhar ou não quando tem essa mediunidade ostensiva. Sim. Mas quando você percebe que tem essa mediunidade ostensiva e nega, e não aceita e nega. Estamos falando de você, não? Olha o risinho. Você não nega, você está aqui. Né? Você está aqui procurando saber o que eu faço com essa minha mediunidade ostensiva. Acertei? Então, você está no lugar certo. Seja bem-vinda. Né? Porque não é só... Eu estou brincando, porque não é só você, não. É porque ninguém teve coragem, mas a maioria aqui está no mesmo barco que você. Tá? Ó, estou vendo um monte de cabecinha fazendo assim. Né? O que a gente tem que fazer? A gente não tem que negar. A gente tem que... Não adianta negar. Que é seu. Nasceu com você, é seu, é inerente da sua condição humana. Né? Você pode escolher, sim, você tem o livre-arbítrio, eu repito. Você pode escolher se você quer trabalhar essa mediunidade, né? Deixar ela aflorar, educá-la, aprender o que fazer, ou não. Né? Você tem essa escolha. Mas eu aconselho que você aprenda o que fazer, pelo menos. Você pode escolher não trabalhar. Mas, como eu disse, você precisa aprender como manejar ela. Sim, eu sou médium, eu percebo isso tudo, mas eu não quero. Eu não quero nem ser espírita. Eu só vou aprender isso tudo aqui e vou sair, vou me debandar. É um direito seu. Né? A gente tem esse direito. Mas você precisa aprender o que fazer com ela. Né? Você precisa ir educando ela, você precisa entender como se desembaraçar das situações que eu imagino que sejam embaraçosas, algumas para você. Né? E é aqui mesmo que você vai aprender. Diga.
Alessandra, você podia dar Estou ouvindo. Podia dar um exemplo dos indícios? Eu queria saber. Labilidade emocional? Da sensibilidade, Labilidade emocional é quando você está muito bem, né? Saiu de casa feliz, tranquilo, na paz, de repente você dá uma angústia no meio do dia, uma tristeza, sem motivos, viu, gente? Sem motivos. Não é uma coisa que já está ali com você, né? E de repente você lembrou daquele fato e baixou o astral. Não é isso, né? Labilidade emocional é isso, é a mudança repentina, sem motivo, né, que acontece, tanto um polo quanto o outro. Ou você está muito feliz e entra numa angústia, ou você está triste, está preocupado, já está assim, de repente entra numa euforia danada, né? Então, isso é a presença de algum espírito, né, de alguma energia ali perto de você. Você tem essa presença e consegue mudar o seu comportamento. Isso é a labilidade emocional. Que tem aqui no livro, facilidade de entrar no estado alfa. O que é esse estado alfa? É estado alterado de consciência, né? Quando você entra num estado alterado de consciência, também é um indício essa facilidade também é um indício de mediunidade. Todos esses que estão listados aí, e que se a gente for apontar, a gente tem um monte deles, né? Então, mais certifica de que a mediunidade é de todos nós, né? Porque se você lesse essa lista e dissesse, eu não tenho nada disso, mas é quase impossível que a gente leia essa listinha que está aí dos indícios, né? Que eu trouxe só alguns, e que a gente não se identifique com 2, 3 ou mais indícios disso, né? Dessa mediunidade. E o que significa desenvolver, então, essa mediunidade que a gente tanto falou aqui? Significa exercitar e aprimorar, de preferência numa casa espírita, onde se combina a prática mediúnica com o desenvolvimento pelo estudo, e onde o médium estará cercado de pessoas com mais experiência e, consequentemente, mais habilitados a ajudá-lo nesse exercício do intercâmbio mediúnico, né? Isso é educação mediúnica. Né? Por que dentro de uma casa espírita? Porque a mediunidade foi codificada, sistematizada, estudada, classificada por Kardec. Então, o espiritismo é a base de você ter um estudo mais aprofundado da mediunidade. Agora, se eu não quiser ser espírita, beleza também. Você pode estar em qualquer outra religião, né? Mas, quando a gente fala em desenvolver a mediunidade, é isso, é exercitar, praticar, se você quiser, se você achar que deve, né? Dentro de uma casa espírita, onde vão ter pessoas ali, né, habilitadas a te ajudar, a te encaminhar ali, né, mostrar os caminhos, né, te dar segurança para que você tenha essa prática mediúnica. Incorporação e psicofonia. Eu falei para vocês, né? O fenômeno se dá pela captação de pensamentos da frequência vibracional. Então, incorporação é uma palavra que a gente vai tirar do nosso vocabulário, né? Porque o espírito não incorpora, né? Ele não entra no corpo de ninguém. Isso também é cinema de Hollywood, né? Que no cinema, né? Lembra o filme Ghost? Quem assistiu Ghost, né? Pois é, chegava o cabelo, fazia assim, fazia um ventinho, né? Quando o espírito incorporava, chegava a balançar assim o cabelo. Né? Isso é só cinema, viu, gente? A comunicação é mente a mente. Só para ilustrar, né? A mente permanece na base de todos os fenômenos mediúnicos. E o que eu falei também para vocês, ó. A comunicação se dá através da sintonia vibratória e da afinidade de sentimentos, salvo quando nós estamos numa mediúnica de desobsessão, porque aí, naquele momento, a gente está com tudo isso aí neutralizado, a gente está aberto, né? A gente está disponível a ajudar a transmitir a comunicação daqueles espíritos que estão ali. Então, ali vão ter espíritos de todas as vibrações e de todos os sentimentos e de todas as sintonias, né? Salvo nessa hora. Agora, fora disso, a
conexão se dá através, sim, disso aí, do pensamento e dos sentimentos, né? É a nossa senha do Wi-Fi que eu falei para vocês. Mediúnico e anímico, né? Que cai um pouquinho no consciente e inconsciente. Então, o que é mediúnico e o que é anímico? A gente tem uma ideia errônea do que é animismo, do que é anímico, né? Que Luiz Carlos trouxe aqui no início, né? Que perguntou. Então, toda comunicação mediúnica tem um pouco de animismo. Não existe nenhuma comunicação mediúnica 100% mediúnica. Por que não existe? Porque se passa da mente de um para a mente do outro, se é o cruzamento desses pensamentos, desses sentimentos e dessas ideias, vai ter um pouco do conteúdo de quem está transmitindo. E Chico Xavier, Alessandra, tinha um pouco do conteúdo do que ele estava transmitindo. Como é que começavam as cartas de Chico Xavier? Quem lembra? Todas as cartas. Querida mãezinha. Querida mãezinha. Todas as cartas de filhos para as mães começavam com querida mãezinha. Se você desencarnar, você vai mandar uma carta para sua mãe, você vai dizer querida mãezinha? Você chama ela de querida mãezinha? Não. Você vai falar o quê? Mãinha, né? Minha mãe, né? Os meus filhos vão dizer mãe, né? Porque filho de carioca fala mãe, né? Com NH. Então, isso é a porção de Chico ali, impregnada naquelas cartas. Mudava o teor da carta? Não, né? Teve cartas de Chico que foi usada como prova no tribunal, né? Inocentou um rapaz de um crime que ele estava sendo acusado, né? Então, de tão fidedigna é a palavra que eu queria, né? Mas tinha uma porção de Chico. Não é impossível que uma pessoa transmita uma comunicação sem ter uma porção dela ali naquela comunicação. Se é mente, é mente, né? Os canais estão abertos e estão se cruzando. Edu vai brigar comigo, que eu não terminei a aula. Já está mandando, né? Está acabando, Edu. É o último. Deu tempo, mas ela quer perguntar. Eu vou deixar ela perguntar. Diga. Oi, Ale. Diga, Ale, meu amor. Diga. É o seguinte, o fato da carta psicografada ter sido usado como prova no tribunal, eu vi esse filme. Eu vi filme que isso acontece. Na minha opinião, isso não seria subjetivo. Assim, na minha opinião, eu imagino que seja subjetivo demais, porque é questão de fé. Um juiz espírita ou afeito ao espiritismo aceita, mas se tiver um juiz evangélico ou muçulmano... mas aí nesse caso foi cruzado junto com júri, com fatos, com provas, né? Então a carta foi mais uma das provas daquela absolução, né? Então não foi só baseado na carta, tinham várias provas, testemunhas, tudo que compõe aí um julgamento, né? Que não é da minha área, eu não sei bem falar, mas a carta foi só para certificar, né? Entendi. Por último, gente, para terminar, para falar sobre isso de animismo, né? Lá no Voo do Espírito, Adenauer traz esse texto que fala muito bem sobre isso. Então, ele diz, a influência da personalidade dos líderes médios e divulgadores espíritas na forma e conteúdo de suas mensagens é fenômeno inevitável, visto que é pela mente humana que o fenômeno se processa, não sendo possível, salvo nos eventos de efeito físico, algo acontecer fora desta esfera, o que torna a mediunidade e tudo quanto se produz sob essa denominação algo que humaniza a dimensão espiritual.
Essa influência denuncia que ninguém consegue fugir de si mesmo, nem obtém a neutralidade quando se trata da mediunidade de efeitos inteligentes, né? Então, isso é o que a gente fala que é anímico. É uma porção do médium ali impregnada naquela mensagem. O que não muda em nada a mensagem, né? A gente tem que diferenciar animismo de charlatanismo, né? Tem aquelas pessoas que são charlatões, né? Que dizem que estão transmitindo, que estão fazendo, que estão acontecendo, mas não estão fazendo nada, né?